Beleza, então nessa primeira parte, né, já vimos toda a parte, né, da história, tá tranquilo, né, isso você pode ver em qualquer momento, essa aula está gravada, tá? Já na parte final, observamos a questão primeiro das divisões anatômicas e os diferentes tipos de anatomia que a gente tem, tá? Não esquecer isso, a gente se trata, obviamente, num tipo de anatomia, macroscópica, tá? Que a gente está observando agora, tá? Que nós estamos vendo, obviamente, anatomia humana macroscópica. Ela pode ser aplicada, se for para outro curso, aí tranquilamente, né? Mas nós, na área da saúde, a gente foca em anatomia humana macroscópica, tá? Então, fica claro essa parte. Se alguém tiver alguma dúvida referente a isso, vão me falando. Na terminologia anatômica, pessoal... Oi! Professor, tá vendo que tá escrito Karine Ribeiro aí? Sim, tá. É porque minha irmã tinha acessado o e-mail dela pelo meu computador. Aí, ela já tinha usado o médico para uma reunião pelo meu computador. E agora eu tô com o nome dela. Tem algum problema? Não, né? Não, ué. Então tá bom. Tá bom. Tranquilo. Bem, dessa terminologia, pessoal, a gente não entrou em detalhes, né? Falaram como que os nomes das estruturas anatômicas, porque um de interesse que a gente precisa entender é que não se está usando mais epônimos. Não sei se alguém se lembra que significava epônimo, era quando a pessoa, tipo, imaginemos aqui com a tela, Gabriela Brito, ela descobriu uma nova artéria, então colocava artéria Gabriela. Esse é um epônimo. Ou artéria de Brito, por exemplo, colocar o sobrenome. Não, isso é um epônimo, então a gente substitui isso e coloca somente artéria jugular, artéria, enfim, de acordo com a torácica, por exemplo, de acordo com a estrutura anatômica, tá? Isso se mudou a partir de 1999. O conceito de anatomia, um conceito que a gente tinha focado, e isso aqui escutem bem, conceito assim que nós tínhamos falado, né, de acordo com a etimologia da palavra, tá, né, que significa anatome, significa o termo ana, que era distributivo, significar em partes, e o tomé, que era corte, no caso, ou também poderia ser chamado de tenmen, né, que era cortar. Então era um corte distributivo, ou era cortar em partes. Isso que significava a questão do conceito de anatomia visto pela parte etimológica. Mas a gente tem que entender que o conceito mais amplo e funcional, ele vai envolver outras coisas. Então, poderíamos falar um conceito simples para vocês não esquecerem, é ciência que estuda a forma do corpo, tá? De maneira assim, mais simples. E agora, se a gente for assim colocar um pouco mais de complexidade para abranger mais áreas, não sei se vocês concordam comigo, mas os conceitos anteriores estão excelentes, e que a anatomia é a dissecação, a descrição, a interpretação e a avaliação de um ser e de suas partes. Que é isso que normalmente a gente faz. Normalmente nós não, né? Na verdade tem a parte de dissecação. Eu já fiz a parte de dissecação e a gente descreve ela, né? Baseado nas partes, nas estruturas que esse órgão ou estrutura apresenta. Interpretar isso conforme a literatura e avaliar conforme também outras peças que outras pessoas tenham dissecado. Se confronta seus resultados, tá? Então esse conceito também é válido, tá? Tem um terceiro conceito, né, que ele é um pouco mais abrangente, né, mas também é válido, que esse último daqui, da anatomia humana, ou também conhecida como antropotomia, que antropo vem de ser humano. Então é definida como uma ciência que descreve a forma externa do corpo do homem e da mulher, seu desenvolvimento, aí a gente está falando, obviamente, embriológico, sua arquitetura e sua estrutura, a situação e as relações dos órgãos
e que estuda o valor morfológico de tudo e de suas partes. Ah, professor, mas são 3 conceitos que o senhor falou. Todos esses 3 são válidos? Com certeza. Só que a gente colocou desde um conceito partindo pela raiz. E falando disso que eu não tô... Ah, não, tá gravando, né? Tá gravando. Beleza. Esse um conceito pela raiz também é correto. Temos um conceito um pouco já mais seco, né? Mas não deixa de ser um conceito da anatomia, que é a ciência que estuda a estrutura e forma do corpo. Temos um terceiro conceito que tínhamos visto, que tem a ver com a dissecação, a descrição, interpretação e avaliação de um ser e suas partes. E um conceito último, esse que estou marcando aqui, que já é mais amplo. Ah, se quer ficar chique na conversa, você dá esse conceito, que é um conceito assim, mais polido, tá? Ele mais assim nerd, né? Porque se envolve várias coisas. Não é que não seja errado, né? Mas ele é mais funcional, mais abrangente, tá? Mas os 4 que a gente falou, eles são válidos, tá, galera? Imaginemos que cai o conceito da anatomia, obviamente você pode colocar os 4 ou só um deles, né? Imaginemos que cai na prova, né? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Professor, aquele conceito que você falou, que é a ciência que estuda a forma e... Ah, esse aqui que eu estou mostrando aqui no slide, Emily. É a ciência que estuda a estrutura e forma do corpo. É o segundo conceito, eu estou marcando aqui. Tem um conceito pela etimologia da palavra. Esse conceito que é um conceito bem básico, que tem a ver com a estrutura e a forma do corpo. Tem um terceiro conceito, já que é mais ou menos abrangente, já que ele fala sobre a dissecação, as atividades que a gente desenvolve na anatomia. Nós, no laboratório, nós falaremos sobre a descrição, a interpretação e avaliação de um ser e suas partes. É o que a gente faz na disciplina de anatomia, tá? Porque a gente está falando dos ossos, por exemplo. Então a gente está descrevendo eles, sabendo quais eles são, eles se encaixam aonde, interpretando eles na sua forma, se eles fazem parte do esqueleto axial ou esqueleto apendicular, e avaliar eles de um ser. Obviamente são diferentes, né? De uma criança como de um ser humano adulto, de uma mulher como de um homem, né? Tínhamos visto principalmente no crânio, que tínhamos falado de alguns ossos, por exemplo, que eles são diferenciados tanto em homem como mulher, tá? E esse quarto conceito, que é assim o mais polido de todos, né? Que esse último que eu estou colocando aqui. Os 4 conceitos que a gente está falando, eles são válidos, tá? Só que se você mais para frente se quer falar um pouquinho mais assim, uma forma mais chique, você pode dar esse conceito, esse último, que ele é mais abrangente, ele é mais funcional, por assim falar. Beleza. Aqui do método para estudo de anatomia, obviamente não tem tanto para se ressaltar essa questão, somente são os sistemas que nós vamos ir estudando, tanto na Nato 1 como na Nato 2. Estamos vendo o sistema esquelético, já vamos ver, estamos vendo também o sistema articular, logo entraremos no sistema muscular, no nervoso, no circulatório, cardiovascular, cardíaco, e vasos sanguíneos, né, o linfático, digestório, que é o mais legal, e o respiratório, urinário, e terminamos com o genital e endócrino, ok? Endócrino é bem pequenininho. Então são todos os sistemas que a gente vai estudar do corpo humano, tá, galera? Bem, então até aqui vocês conseguiram entender? Imagina cai na prova. Ah, o estudo da anatomia é importante. Defina qual que é o conceito da anatomia, por exemplo. Então você já vai colocar alguns desses 4 conceitos. Ah, professor, mas e se eu quiser colocar todos? Pode colocar. Tranquilamente, tá, galera? Não tem nenhum problema. Já que é uma prova dissertativa, né? Então você tem que escrever. Vai ser toda dissertativa? Sim, são 7 questões dissertativas. Tá? Vocês têm um tempo de 2 horas, tá?
e essa prova vai estar aberta. Eu já está a prova lá, já está no SAF, tá, galera? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Obviamente não as questões, sino onde vocês vão observar, tá? No caso, o tempo é das 7 até as 21 horas. Estão percebendo, né? Então tem que começar a fazer, tá? Porque se você tem 2 horas para fazer, mas se você demorar muito, você vai perdendo tempo. Ela fecha automaticamente ao dar as 21 horas, tá? Então, você está escrevendo, deu 21 horas, pronto, ele vai fechar automaticamente. Ele vai salvar aquilo que você se escreveu mais ou menos. Então eu vou ler e vou avaliar o que você escreveu. Embora capaz às vezes não terminamos, né? Então tudo isso vai ser avaliado, tá? Bem, desse segundo, a questão dos planos e eixos é uma coisa muito importante. Daqui eu não vou negar, caiu bastante questão. Então a gente vamos dar uma repassada nessa questão, tá? Será que alguém mais está querendo entrar? Não, acho que não. São de 6 pessoas. Eu falei que quantos serão para... mandaram aqui, ótimo. Beleza. 20 pessoas. Tá faltando 4 pessoas para eu soltar as questões. Também estou conseguindo. Bem, tem um pessoal que não está conseguindo. Deixa eu perguntar aqui. Mas embora vai ficar gravado, né, no caso. Tem problema. Bem, pessoal, agora então vamos a falar essa questão como chama? Da parte dos planos e eixos, tá? Professora, a Mariana falou que não está seguindo. Oi? O professor perguntou se está dando certo, a Mariana falou que não. Ai. Mas deixa eu ver com ela então. Vocês estão vendo a aula, né? Agora, né? Eu tô. Beleza. Eu tô. Acho que ela já conseguiu, deixa eu ver. Matheus. Oi, Matheus. Deixa eu ver. Deixa eu passar. Vocês só clicaram no link, o que mais fizeram? Quem não tem um aplicativo tem que instalar no celular. Depois aperta lá no link novamente e entra direto. Eu tô pelo computador, eu só apertei o link e abriu. Porque assim, normalmente os que têm e-mail da Google, ele já abre automaticamente já. Capaz é isso também. Mas beleza. Eu entrei pelo celular. Aí eu não tinha baixado. Tá. Bem, pessoal, vamos lá então essa parte dos planos e eixos, que é muito importante. Essa parte aqui vem em perguntas que caiu na prova, já que, como eu falei no início, né, essa questão da localização dos termos e dos planos são muito importantes no estudo da anatomia, né? Então já sabemos os planos e eixos, né? Quais são o plano mediano, o sagital, o coronal frontal e o transversal. Já falamos disso. Os termos de posição e direção, eles são um pouco mais, né? No caso, os termos de movimentação também é uma coisa interessante que a gente vai ir observando. Não, isso aqui eu vou passando, né? Os princípios de reconstrução, eu falei que não ia cobrar disso, tá? Então não tem nenhum problema. Aqui, na questão dos eixos, né? Aqui nós tínhamos falado dos eixos. Então, conforme a figura que está do lado direito de vocês, temos o eixo sagital antero-posterior, né? No caso que estamos observando aqui, que é na figura roxa, né? Que está mostrando essa linha, né? Que são esses eixos, são linhas imaginárias, viu, pessoal? São linhas imaginárias para fazer a divisão do corpo, tá? Eles são chamados também de heteropolares. Tem o eixo longitudinal, tá?
No caso, seria esse eixo que está aqui, que é o verde. Tá? Também ele pode ser chamado já como plano, que é outra coisa, né? Planos de corte, que é o plano frontal coronal. E o último, o eixo transversal, tá? Que é o amarelo aqui. Não esqueçam disso. Tanto que a gente vai ver até a atividade que nós fizemos referente disso. Aqui a gente falou um pouquinho sobre... Qualquer dúvida pode me interromper, tá, galera? Professor, Oi. aquela atividade que nós fizemos vai ficar disponível para nossa visualização ou não? Acho que não. Não? Eu acho que não. Não sei, na verdade eu não sei. Eu já qualifiquei tudo, né? Já coloquei até a nota lá no portal do mentor. Mas eu não sei se vocês têm... Acho que vocês podem baixar ou não pode. Não sei, na verdade, para te falar a verdade. Dá uma olhada aí, se você consegue baixar a atividade. Beleza. E aí você me fala. Beleza. Então, as partes do corpo, só está mostrando aqui as partes do corpo, né? Não vamos focar, que a gente já está desenvolvendo isso. Aqui são somente as regiões que o corpo está constando. Também não focamos. A gente está vendo... Não é anatomia regional, e senão anatomia sistêmica. Então ela vai partir por sistemas. Se fosse regional, aí aborda várias coisas. Aqui, os planos e cortes anatômicos. Então temos o mediano, tá? Lembrando, tínhamos falado o mediano, não existe um plano, ele é um plano, mas não existe um corte mediano. Porque ele teria que ser exatamente, e não existe como a gente fazer isso num corpo, né? Fazer esse corte mediano. Então, quando a gente fala mediano, é o eixo assim que divide totalmente o corpo em partes simétricas. Tá? Como estamos falando aqui, passa pela linha longitudinal mediana e divide a cabeça e corpo em metades esquerda e direita. Já o sagital é qualquer plano que seja paralelo ao plano mediano, tá? E ele também, obviamente, vai dividir em cabeça e tronco em partes, mas não metades, tá? Porque eu falei, ele não é proporcional como o plano mediano, tá? O coronal e frontal, né? O plano longitudinal, que acabamos de ver, que divide o corpo em cabeça, tronco e membros, na parte anterior e posterior, principalmente em metades, que a gente fala como anterior e posterior. A parte transversal é aquela que vai dividir o corpo em metades superior e inferior, já que o corte vai se dar em alguma região do corpo. Geralmente ela vai ser assim, pode ser em qualquer momento, né, na verdade, mas ela normalmente trabalha na altura do umbigo. E esse aqui na nossa atividade que nós falamos, né? Então tomem cuidado, né? Que também pode cair alguma figura também, tá? Viu, pessoal? Das nossas atividades. Então, lembrem bem, aqui nós estamos mostrando que a figura A é o que, galera? Embora a gente já falamos disso, né? Seria qual plano? Mediano. Isso, mediano, tá? Então, tá certinho. Está dividindo o corpo em duas estruturas ou duas partes, esquerda e direita, tá? E aí elas são simétricas ou são assimétricas? Essas duas partes. Oi? Alguém falou? Pode falar. Isso, são simétricas, Cláudia. Isso tá certo. No mediano, tá? Só que aí eu falo, existe um corte mediano? Não. Ele é somente um eixo, é um plano assim imaginário, tá? E o B? O B seria qual, galera? O sagital. Sagital, isso mesmo. E ele vai dividir também em partes, né? Um esquerda e direita. E ela é simétrica? O corte sagital? Não, ela não é simétrica. Isso. Ela é paralela ao mediano. Isso, então vai dividir em partes assimétricas, certinho. E essa parte C aqui, essa linha C, esse plano que está dividindo o corpo em quê? Coronal frontal. Isso, coronal frontal, que vai dividir o corpo em uma parte anterior e uma parte
posterior. Com isso, a gente seguia em estruturas que estejam anteriores e posteriores ao corpo, né? Por exemplo, a escápula, ela está anterior ou posterior ao corpo? Posterior. Posterior. Os olhos estão anterior ou posterior? Posterior. Anterior. Anterior, né? Beleza. Beleza, a ver então, e a última que tínhamos visto é a D, tá? Qual que seria a D? Transversal. Transversal, plano e corte transversal, que divide o corpo em quem? Superior e inferior. Isso, em duas metades, tá? Tranquilo, então não tem mais aqui o que ver, né? Aqui já estamos outra figura que nós tínhamos visto também, essa questão, tá? Aqui os termos de posição, também uma coisa importante que a gente tem que ver, já que na nossa atividade a gente falou sobre essas questões, tá? Primeiro a gente já sabemos a parte cranial superior rostral, né? A parte de cima, né? A parte superior da parte do crânio, né? A parte rostral pode ser também chamado. Ela, o importante é que não é utilizado para membros, tá, galera? Isso é o mais importante, você tem que lembrar. Ela não é utilizada para nenhum tipo de membro. Tá? Então, se eu te falar, encontrar a parte superior do membro inferior, aí não existe. E por que não existe? Porque aí nós usamos os termos, lembra qual aqueles termos para ver localização? Eram os proximais e distais. Lembram disso? Já vamos chegar ali. Temos a parte anterior, tá? Vamos ficar em anterior, esqueçam o ventral, tá? Porque senão dá bagunça. A parte anterior do corpo, né? Que se dá através de um corte, no caso longitudinal, tá? O termo anterior é preferido, tá? Mas o ventral é mais utilizado também em animais, mas a gente está vendo os seres humanos. E o posterior, a estrutura que está mais atrás que a outra no corpo, né? Que vem a ser a parte posterior, né? Do corte longitudinal. Lembra o corte? Só vocês lembrarem, ó. Aqui o que? O plano longitudinal. Ele aqui, essa parte daqui é a parte anterior. E a parte que está aqui atrás, do vidro que está cortando o rapaz, é a parte posterior. E aí você vai localizando todas as estruturas conforme isso. Beleza. E a medial, né? A medial é tudo que está no sentido indo para onde? Para a linha média, né? A parte mediana. O eixo mediano. É tudo que vai no sentido. Ele não é um corte, não, tá, pessoal? Ele é tudo que vai o sentido mediano. Tanto que por isso, com isso, a gente pode ver que um órgão é mais medial que o outro, ou é menos medial que o outro, é mais lateral, por exemplo. Sabe aquela jogadinha, né? Tínhamos falado, lembra dos ossos do pé, do membro inferior, da fíbula e da tíbia? Lembra que tínhamos falado que eles formam, né, uma articulação com o pé, e essa articulação é característica por alguns acidentes ósseos, como tínhamos visto o que? Os maleolos, né, aquelas bolinhas que estão no nosso pé, esses maleolos, temos maleolo medial e maleolo lateral. Então, por isso que tem esse nome. Acho que a Mariane conseguiu agora. Oi, Mariane, deu certo agora? Deu, professor. Pessoal, a questão das notas é somente no mentor, tá? No SAF não é para notas, é somente no mentor. Beleza. Então, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Ah, professor, como vai cair na prova? É a grande pergunta, né? Então, imaginemos uma pergunta, poderia ser dessa forma. O órgão X, ele se encontra medial ou ele é mais lateral, conforme o ponto, né? Que a gente vai falar, né? Obviamente. Aqui na figura estamos mostrando o que a gente estava falando, né? Dos termos de posição e direção, né? Tudo que tem aqui a linha medial, né? Que eu estou marcando aqui. Então, toda essa letra que vai a D,
que vai nesse sentido é o que tem mais medial. E tudo que vai para fora do plano mediano é mais lateral, tá? O L de lateral e o M de medial. Nos membros superiores ou inferiores, a gente trabalha com outro tipo de nomenclaturas que tem a ver o proximal e o distal, tá, galera? Aqui alguns cortes que a gente estava falando, o corte longitudinal, aqui estamos observando previamente de um membro, tá? Se for um corte transverso do membro superior, e podemos ter até corte oblíquo, né, dependendo disso, mas vocês têm que somente saber qual diferenciar o corte, se é corte transverso, se é corte longitudinal, por exemplo. Os termos lateral, né, como tínhamos falado, é o oposto a medial, então ele está indo mais longe do plano mediano. E agora aqueles que são somente pamembros, que tínhamos falado, que o proximal e o distal, tá, galera? Aí isso vai ser dever ao que? A raiz do membro. Diz uma estrutura que está mais perto do plano mediano ou raiz do membro, no caso, tá? Aí podemos observar os ossos do carpo, por exemplo. Os ossos do carpo, eles estão mais distais ou mais proximais do húmero? O que vocês me falam? Como é, professor? Distal. Os ossos do carpo, onde estão os ossos do carpo? Aqui, né? Na mão. Beleza, aqui na mão, são esses aqui. Não são ainda não é os metacarpos, tem os ossos do carpo, que tem um monte de ossinhos pequenininhos, né? Que são ossos que ajudam no impacto. Então eles estão que, se a gente compara eles do fêmur, eles estão mais proximais ou distais do fêmur? Distal. Isso, distal, né? Porque tem a una e o rádio que está no meio, então está bem mais distal. Agora se a gente... Oi? Aí também é fêmur? Não, desculpa, aqui é o húmero. Eu falei húmero, desculpa, eu falei errado. Húmero. Pode me corrigir, viu, pessoal? Não tem problema, húmero. Tá? Então, os ossos do carpo são distais se compara com quem? Com o húmero, tá? Com o osso do braço. Beleza? Então, aí não esqueçam disso. Esses são termos muito importantes. E a parte inferior, né, os membros inferiores, tá? A parte inferior, uma estrutura que está mais perto dos pés ou da parte inferior do corpo que de outra estrutura, né? A parte inferior tem a parte superior e a parte inferior. Então aqui a parte inferior e aqui a parte superior. Aqui superior e aqui inferior, tá? Não esqueçam, lembrem sempre com referente aos ossos. A gente vai falar dos ossos, mas que tudo, se a gente colocar a questão para você ver a localização, se ele distal ou proximal, se ele é medial ou se ele é lateral, tá, galera? E esses finais, né, que é os termos de superficial e profundo, tá? Isso vai depender muito, né, da estrutura que você vai pegar, do ponto de referência, né, na verdade. E tem esses outros termos, ipsilateral e contralateral. Quando um exemplo dessa questão do superficial e profundo, obviamente a gente está falando, por exemplo, do encéfalo e o osso frontal. Aí sabemos, né, que o osso frontal ele está anterior ou posterior? O osso frontal está anterior ou posterior ao encéfalo? Anterior. Anterior, isso. E ele está mais superficial ou mais profundo? Superficial. Superficial, isso. Então a gente está fazendo o quê? Está descrevendo a uma estrutura do corpo humano, né? Falando o plano, o termo de posição que ele está. Por exemplo, agora do ipsilateral e o contralateral,
Quando é ipsilateral é no mesmo lado e contralateral no lado oposto. Obviamente precisamos de um ponto de referência. O exemplo que damos aqui é do olho. Temos um olho machucado, né? Imaginemos esse olho seria o olho direito. Então, se a gente faz essa comparação, dividimos, né? Temos um lado ipsilateral. Qual que seria? Aquele fazendo referência, né? Do ponto que seria esse olho machucado. E eu te falar, o osso, deixa eu te falar qual seria aqui para te dar um exemplo. Comparando com o olho esquerdo, né? O olho esquerdo é contralateral, no caso, aquele ponto de referência, por exemplo. O ponto de referência que daria nessa parte, tá? Tranquilo. Ou se a gente pode falar, pode ser o septo, pode ser o osso nasal, poderíamos colocar. Lembrando sempre dos ossos, viu, gente? Que já vamos chegar lá. Bem, aqui a gente já falou dessa parte aqui, né? Vocês podem observar também. Isso daqui, gente, ó. Termos de movimento, movimentação. Então, temos vários tipos de movimentação que a gente tinha falado, a flexão, a extensão. Dentro da flexão temos vários conforme a parte do corpo, né, que o osso, né, que se movimentar tem diferentes tipos. De forma geral temos o que? A flexão e a extensão. E isso na verdade é da maioria das partes do corpo, seja o tronco, seja a cabeça, seja os membros superiores ou inferiores, tá? Então, se a gente vê que a flexão é uma movimentação que acontece para a parte anterior, né? Ela vai para a parte anterior. Se você observa aqui na seta azul, a flexão mexe com essa mão para frente, ou seja, para a parte anterior. E já a flexão é para a parte posterior, direção posterior. Mesma coisa em todos, nos membros inferiores também. E se a gente for movimentar o tronco, como está nesse exemplo que estou colocando aqui, é a mesma coisa. Bom, a gente faz bastante isso, né? Quando está com sono, né? Está estudando e dá aquele sono, está movimentando, está tendo movimentação, flexão e extensão da cabeça principalmente, né? Que dá aquelas cabeçadas, né? Muitas vezes. E vocês sabiam que... por que o corpo faz isso? O corpo não é besta, porque se o corpo fosse assim uma estrutura que seguisse ao pé da letra as questões anatômicas e fisiológicas, quando a gente dorme, a gente cairia instantaneamente no chão. Só que o que ele faz para não acontecer isso? Porque sabe que ele pode se machucar. Então ele emite essas pseudo-respostas, que são essas movimentações. Dá essa movimentação, somente libera a perda do controle de uma determinada musculatura ou região. Então por isso que no caso quando está dormindo, a gente dá aquela cabeçada. Porque se a gente fosse ao certo, a gente cairia no chão. Todo inteiro. É como quando você tira as pilhas de um boneco. Aí ele cai inteiro no chão. Obviamente, né, tem medicamentos que provocam isso, né, mas aí essa é outra história. Tá? Então temos momentos de flexão e extensão, tá? E isso também vai ser nas mãos, nos membros superiores e inferiores. Aqui vamos falar dos membros dos inferiores, os superiores, como são na palma da mão. Então você pode observar nesse exemplo aqui que temos a extensão, que vai ser para a parte de cima, né? Se você conhece cima, e a flexão para baixo, tá? Então essas articulações, elas trabalham bastante nessas flexões. E também vai ser nos dedos também. Temos extensão, flexão sempre vai para dentro do corpo. Tudo sempre entendam que a extensão, ela sempre acontece para quê? Para sair fora do corpo, ela está indo. E a flexão, ela vai para dentro do corpo, nesse caso das mãos, tá? Como vocês podem observar nos exemplos. E aí vamos ter também, no caso aqui dos dedos, né, com outro tipo de movimentação, que tem a abdução e a adução, né, que a gente vai ver daqui a pouco também novamente,
que a abdução com B é abrir, então é tudo que tende a abrir. Abdução dos dedos, abre. E adução, fecha. Então, se você lembra, abdução quer dizer abrir, é a capacidade de abrir. E adução é de fechar, de contrair, né? Que é essa adução, tá? Isso você tem que lembrar. Muitas vezes se avalia bastante, como eu falei para vocês, função neurológica. Até no exame, eu tinha esquecido da hanseníase, né? Se avalia bastante a movimentação. O exame feito muitas vezes pelo médico, pelos enfermeiros também, eles avaliam bastante essa questão da movimentação dos membros inferiores e superiores, tá, galera? Obviamente tem outras características mais, né? Aqui, outro tipo de termo de movimentação é rotação, tá? Só que a rotação, a gente tem que entender que ela somente vai acontecer nos membros superiores e inferiores, tá? Como estamos mostrando aqui. Mas também pode ser na cabeça, né? Também temos esse tipo de rotação. Aí, nos membros superiores e inferiores, temos rotação lateral e rotação medial. Quando a gente fala rotação medial, é tudo para sentido o quê? O plano mediano. Agora eu vou rotar para fora, é para fora do plano mediano. Então é a parte lateral, tá, galera? Não esqueçam disso, porque aí vamos ter a rotação medial e a rotação lateral. Professor, todos os ossos, todos eles vão fazer rotação nisso? Com certeza. Mas imaginemos, além desses daqui, né? Os ossos de onde? Da cabeça já falamos, também tem. Os ossos do quadril. Os ossos do quadril também eles fazem, né? Sabe quando tem aquela dancinha, né? Dançando lambada, né? Quem já dançou aquela dança antiga, né? Para alguns capaz. Elas têm toda uma movimentação dos ossos do quadril. Então você está tendo o quê? Fazendo um movimento de rotação. Então os ossos do quadril, da pelve, né? Elas também cumprem essa movimentação. Muitas vezes, muita gente fala que elas não cumprem, que elas não têm isso, mas tem, gente. Tem, com certeza tem, tá? Os ossos do quadril, não esqueçam disso, tá? Assim também vamos ter agora os movimentos de circundução, né? Que normalmente se vê bastante nos membros inferiores, que é você fazer, desenhar como um redondinho com o pé, né? Você faz como um círculo com os ossos do pé, né? Lembra que os ossos do pé, né? Com o tarso, o metatarso, as falanges. Você faz uma movimentação inteira em forma arredondada, né? Beleza, aqui também vamos ter obviamente adução e abdução nos membros inferiores ou superiores. O que mais podemos observar? Temos no membro do pé, principalmente. No pé, a movimentação de eversão e inversão, tá? Eversão é tudo que vai fora do plano medial, seria como meio lateral, né? E o inversão é tudo que vai no sentido medial. Isso é uma coisa interessante e acho que até vocês seria legal vocês observarem o que vai para o sentido medial e qual que é o lateral. Aí você rapidamente faz a associação para você lembrar, tá? Porque às vezes é muita coisa para lembrar, né, no caso. Obviamente vocês vão ter o material de consulta e tudo isso, né, mas mais para frente, né, que isso aqui não vai durar para sempre, né, pessoal, mas vamos dando as dicas. Aí temos também no pé a movimentação de quê? Flexão dorsal. Temos flexão plantar. Lembra que tínhamos falado o osso do pé, a parte da planta é a parte plantar e a de cima a parte dorsal. Então a flexão ela vai ser dorsal e ela vai ter uma flexão plantar, tá? Tem dois tipos de flexões. O que mais aqui de diferente? Bom, a circundução já a gente falou, tá? Então não esqueçam desses termos de movimentação, galera. É muito importante. Isso aqui vai servir muito
para vocês mais para frente. Mas obviamente agora para a prova vai servir também, tá? Temos as flexões laterais, né, que elas podem ser também feitas pela cabeça e pelo tronco do corpo, né? Obviamente aí envolve tudo o que tem a ver os ossos do quadril, o que tem a ver as vértebras lombares, obviamente tem toda a musculatura envolvida, né? Mas eles conseguem fazer essas flexões laterais, tá? A rotação também, galera, tá? Que é feita pela parte superior do tronco, né? Obviamente, como tínhamos falado, pelos ossos do quadril, tá? Não esqueçam disso, o osso do quadril tem uma rotação medial e lateral também. Aqui a elevação dos ombros, elevação e depressão, isso aqui é até quando a gente vai fazer academia, é uma coisa que a gente faz muito, né? Para desestressar, o professor fala, mas você consegue também exercitar essa musculatura que está presente e também, né, fazer um movimento, uma movimentação dos ombros, seja para cima, que é a elevação, e voltando à posição normal, que é a depressão. Bem, aqui é uma coisa mais voltada mais para a área da odontologia, que tem a ver com a protução e a retrusão da mandíbula, tá, gente? Aqui estamos observando o cinturão escapular, toda a articulação do membro superior, que consiste na clavícula, né, como tínhamos falado, e na escápula. E obviamente também tem o que? O osso do húmero presente, tá? Que tem um movimento de pronação e de retração. Protração, desculpa, gente. Bem, dúvidas aqui? Tá tranquilo? Esse aqui foquem bastante, viu, galera? Na parte dos termos de movimentação. Aí. Deixa eu ver se alguém mais entrou, está pedindo para entrar aqui. Estamos com 18 pessoas, tá? Bem, essa questão agora vamos entrar no aparelho locomotor, que tem a ver com o estudo dos ossos, né, que já tínhamos falado, né? De onde... Ai, caramba, desculpa. Observar que elas provêm da camada do mesoderma, sempre falei para vocês, não esqueçam disso, a camada de formação embriologicamente. Saber que o aparelho locomotor se divide em um passivo e um ativo, tá? E ele precisa, obviamente, de quem? Do sistema nervoso para fazer a movimentação voluntária, tá, galera? Não esqueçam disso. Ah, mas professor, também precisa de quê? Obviamente, da parte muscular e articular. Mas ele, a integração com a musculatura, com o sistema nervoso, é mais envolvido para a movimentação deles. Bom, aqui um desenho que eu tinha mostrado, né, da parte muscular, locomotor ativo e o esqueleto locomotor passivo. Aqui o conceito de osteologia, não preciso entrar em detalhes dessa questão, aqui no que nos interessa mais é você entender as partes dos ossos, tá? Obviamente temos visto as características quando é um endoesqueleto, que no nosso caso, e tem as espécies que tem exoesqueleto, que nós também tínhamos falado. O endoesqueleto que está no interior do corpo, né, obviamente envolvido por tecidos moles, como a pele e toda a musculatura, tá, que ajuda a proteger também. Obviamente o esqueleto ósseo, o arcabouço, que dá a sustentação de todos os tecidos moles, tá? Temos 206 ossos presentes. E a classificação desse endoesqueleto, a gente vai ter o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. Obviamente o apendicular é conformado pelos ossos dos membros superiores e inferiores. O esqueleto axial é conformado pelos ossos do crânio, coluna vertebral e sacro e cóccix, como tínhamos visto. E esqueleto visceral esplâncnico, que tem a ver com o esqueleto dos órgãos, em alguns órgãos, como a gente vamos observar.
Bom, aqui o esqueleto axial, que está em azul, né, que tínhamos explicado, e dos membros inferiores e superiores, que é o esqueleto apendicular, tá? Acho isso aí não tem nenhuma dúvida, tá? Ou se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, a gente conversa. Do esqueleto apendicular, são 126 ossos, não esqueçam isso. Professor, a gente nasce com 206 ossos? Nem sempre, porque lembra que a gente mostrou o crânio do bebê? E no caso do crânio do bebê, lembra que tínhamos visto que esses ossos, eles não estão fixados ainda totalmente, eles vão ter regiões cartilaginosas ainda, e principalmente divide muitos dos ossos, por exemplo, a maxila, quando as crianças nascem, ou os ossos da cabeça, do neurocrânio, elas não estão fechadas. Então elas dividem muitas vezes aqueles ossos que somente são ímpares. Às vezes, no início do crescimento dessa criança, quando recém nasceu, ela pode ser ainda 2 ossos. Então pode mudar 206, 208 ossos. Mas o homem adulto vai 206 ossos. Aqui mostrando o esqueleto apendicular, tá? Que seria esse aqui. O esqueleto axial já é composto pelos ossos do crânio, as costelas, externovértebras e sacro. Obviamente também tem a hioide e vértebras cervicais também presentes, o pescoço, mas como tínhamos falado, o osso hioide ele não conta muito nessa parte. Então a gente envolve mais os outros ossos. São 80 ossos presentes. Aqui mostrando os ossos do esqueleto axial, tá? O que a gente precisa entender? Primeiro, saber quem que conforma quem, tá? Isso não, você não pode esquecer. Quem que conforma quem. Tá? Principalmente, né, quando vocês forem fazer estágio, ou quando forem escutar algum paciente, um cliente, você saber a localização dos ossos, viu, gente? Porque vira e mexe, às vezes não sabe, né? E isso aí fica feio. O esqueleto visceral, normalmente é uma coisa assim, nem vamos tocar, vocês já sabem, né, que era, né? Aqueles ossos que estão dentro de alguns órgãos, né? Que normalmente não é muito comum nos homens, é mais em animais. Bem, passar de lado. Aqui só o quadro comparativo dos ossos, tá? Funções dos ossos, muito importante, não esqueça para que servem: sustentação, proteção, base mecânica do movimento, serve como alavanca, lembra que tínhamos falado isso, armazenamento de sais, principalmente de cálcio e fósforo, e esse aqui é uma das mais importantes, função do osso de hematopoiese. Obviamente, somente em ossos longos, como nós tínhamos falado. Tá, galera? Tranquilo até aqui? Vocês querem dar um break? Porque é muita coisa, viu, pessoal? Vocês querem focar alguma coisa, assim? Ou querem fazer alguma pergunta? Gente? Professor, Oi. a prova é de 7 questões? Isso, são 7 questões dissertativas, Karine. Ô, professor, então aí cada, por exemplo, assim, o tecido, como eu posso dizer, sistema locomotor passivo 1, passivo 2, não vai estar caindo uma questão de cada, né? Porque é só 7 e todo o conteúdo que a gente já revisou. Não sei, professor. Pode cair. Escolhesse o tema mais abundante pra gente resumir. É que assim, normalmente a gente cria um banco de perguntas. Imagina, são 15 questões. E dessas 15 questões, se escolhe aleatoriamente pelo programa, né? 7. Então, o que eu fiz? Eu peguei 2 de cada. Como nós somos 6 temas, eu peguei de 2 a 3 de cada tema. E eu coloquei lá. Agora, o jeito como o computador, né, no momento que você for dar a prova,
ele vai pegar, às vezes você pode pegar mais de um tema ou às vezes de outro tema, né? Então aí eu não tenho como te falar isso. Então não é como se fosse dar para todo mundo. Isso. A gente pega para ser justos com todo mundo, né? Porque a gente coloca de várias coisas, né? Tá bom? Então vai ter questão de cada tema, né? Já tô até falando algumas, já sem querer soltei algumas questões. Tá bom? Bem, outra coisa interessante do sistema ósseo é a mineralização, tá? Que nós tínhamos falado, né? Como acontece o processo de mineralização. Que isso a gente precisa aumentar, né? No caso da matriz gelatinosa, através, obviamente, do uso de alguns tipos de células, principalmente osteoblastos, né? Nós tínhamos falado das células que elas provêm das células osteogênicas, que elas vão diferenciar em osteoblastos, e são elas as que promovem a mineralização, tá? E depois elas vão gerar a célula funcional do osso, que são os osteócitos. Professor, o senhor tinha falado que na formação de osso tem células que eles vão comendo o osso, sim, que elas vão ser os osteoclastos, tá? Que a gente vai falar agora. Aqui são os osteócitos, que são as células maduras, tá? Tá presente aqui, mas esse aqui que nos interessa, o osteoclasto. Isso aqui é um corte histológico, tá, galera? Esse aqui, que é outro componente importante no processo de mineralização do osso. Que inicia quem? Os osteoclastos. Os osteoclastos, eles vão comendo o osso, removendo aquele osso velho. E chega os osteoblastos e eles vão produzindo um novo osso. Isso é constante, 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 constante. Obviamente, isso vai provocar em alguns casos, como nós tínhamos comentado em sala, né, pessoal que tem osteoporose, aí já a coisa muda, eles têm uma predominância de osteoclastos e baixo número de osteoblastos. Então, a velocidade entre absorção e reabsorção é muito diferente do que uma pessoa que não tem, no caso, osteoporose, por exemplo, né? E agora, quem já ouviu falar de um osteosarcoma? Alguém já ouviu falar de osteosarcoma? Bom, osteosarcoma, ele é um câncer maligno do osso. Para nossa sorte, ele é bem pouco comum. Ele acho mais que 2% da população pode, na verdade, 2% dos casos de neoplasia, de câncer, pegam esse tipo esse tipo de câncer no osso. E ele é agressivo porque ele modifica totalmente esse processo de remineralização. Só que ele faz o contrário da osteoporose. Na osteoporose tinha perda de material ósseo. No osteosarcoma tem um aumento acelerado de produção de osso, tanto que chega a deformar totalmente o osso. Depois vocês colocam isso na internet, depois que osteosarcoma, casos de osteosarcoma, vocês vão ver, antigamente tinha um pessoal que tinha deforme todo o crânio, ou alguns os ossos do pé, que eram atingidos pelos osteosarcomas. E esse pessoal vivia muito tempo. E você veia que ele deformava. Quando morriam, eles dissecavam os ossos e os ossos eram deformados por causa do câncer no osso que atingia, tá? Então você percebe que são duas moedas da cara, osteoporoses e os osteosarcomas. Bem, aqui o osteoclasto, né, que a gente está falando, como ele está presente aqui, toda essa parte vai ser o osso que eles estão destruindo, né, para ser reposto através dos osteoblastos. Aqui só mostrando novamente como acontece esse processo, né, que eles estão utilizando enzimas para destroçar, romper esse osso que depois vai ser substituído por outro osso. Esse aí é importante também, viu, pessoal? A gente falou bastante dessas bainhas envoltórias do osso. Lembra, até deu o exemplo, né, do ossinho de frango, quando você come, tem uns tecidos aí, né, que ficam, que seria o periósteo. E mais profundamente temos o endósteo.
são essas bainhas. Por que, professor, são importantes? Porque nelas se fixam, no caso, os vasos. Lembra que tínhamos falado que o osso tem forames onde entram os vasos? Então, se for um osso longo, ele vai entrar, esse vaso vai se fixar dentro do periósteo, internamente, e entra o forame para dentro do osso. Ele vai se fixar com quem? Por ajuda do periósteo e do endósteo, né? Que é a parte interna, e o periósteo, a parte externa, tá? Sabermos que são tecidos conjuntivos denso e frouxo é interessante, importante para a gente entender mais essa questão. A função geral das duas sempre vai ser nutrição e fornecimento de osteoblastos, tá? Lembrem que é osteoblasto. Esse aqui é tranquilo, já tínhamos falado disso, do endósteo, do periósteo. Composição do osso, né? Lembrar simplesmente que é matriz orgânica e inorgânica, isso vocês vão ver com maior detalhe em fisiologia, e também capaz vocês vão ver isso também em histologia ou citologia, não sei, tá? Mas nós já falamos brevemente sobre isso. A classificação é outra coisa interessante para vocês entenderem. Temos ossos longos, ossos planos, ossos curtos, ossos irregulares, ossos sesamoides. Aqui todo mundo já mais ou menos sabe, né, por estudos prévios, quais são os ossos longos, quais são os ossos planos, quais são os ossos curtos. Geralmente os que a gente gera mais confusão, porque muitas vezes confunde com ossos curtos, vão ser os ossos irregulares e os ossos sesamoides, tá? Que capaz são mais novos para vocês. Tem as formulinhas que nós tínhamos falado referente a isso. Por exemplo, um osso longo. A gente se baseia nos 3 parâmetros, que é o comprimento, a largura e a espessura. Um osso longo, o comprimento vai ser maior que a largura e que a espessura. Por exemplo, o fêmur e húmero, membro superior e inferior. Se for um osso curto, a gente sabe que o comprimento, a largura e a espessura são bem parecidas. Algumas literaturas, livros de anatomia, eles especificam que são iguais. Mas não, eles são levemente diferentes, mas assim, são bem próximos entre esses 3 parâmetros. Por exemplo, os ossos do carpo. E do tarso também, tá? Os ossos do corpo e do tarso são parecidos. Então são ossos curtos, galera. E os ossos planos é aquele no comprimento, é bem parecido com a largura. Porém, eles são maiores que a espessura, tá? Então, o comprimento e a largura é maior que a espessura. O osso que nos caracteriza bastante aqui é a escápula, tá? Como nós tínhamos falado, né? Um osso uma espessura bem limitada, né? Mas embora envolvido com vários músculos presentes. Aí estamos falando dos ossos longos, né? Normalmente, já tínhamos falado, as epífises, proximal e distal, não esqueçam disso, tem uma coisa importante, o corpo diáfice, tá? Isso temos que ter aqui, ó, sempre. São ossos longos, né, obviamente. As funções deles, já falamos um pouco. Os ossos planos, que tem a ver muito, né, com o fator da espessura que nós tínhamos falado, que é menor que o comprimento e a largura, e estamos falando, obviamente, da escápula. Esses ossos planos, eles apresentam 2 lâminas de tecido ósseo, pode ser a esponjosa e externa e interna, né, obviamente. E a lâmina de tecido ósseo esponjoso. Aí podemos falar os ossos do crânio, tá? Por mais que eles tenham uma espessura menor, dentro dessa espessura menor, ela é composta por uma parte externa e uma parte interna, que é a parte esponjosa, tá? Tudo para ajudar, né, para as quedas. E a gente vai ver um exemplo desse bem bacana. As costelas é um osso longo, mas ele não tem cavidade medular, tá, galera? Então ele não faz, no caso, hematopoiesis. Tá? Aqui só mostrando para vocês. Os ossos planos que tínhamos falado, a escápula, o osso coxal do membro inferior e a maioria dos ossos
do crânio e as costelas são ossos planos, tá? A costela não é um osso longo, é um osso plano. As funções deles, obviamente, né? Os ossos curtos, que são bem parecidos nas 3 dimensões, os 3 parâmetros. E aí temos os ossos do carpo e os ossos do tarso, que nós tínhamos lá. Do carpo, não esqueçam da mão, e do pé e o tarso, tá? Que às vezes confunde. Aqui só mostrando isso para vocês. Bem, aqui só comparação, né? Nem adianta. Bom, já tínhamos conversado sobre isso, né? Os problemas de alguns tipos de artes que são considerados hoje, né? A função dos ossos curtos, obviamente, é absorver choques quando você pula, corre. São esses ossos curtos que eles diminuem a tensão dada pelos pesos do teu corpo e no contato com o chão, tá? Tanto que se fala isso, não sei se alguém ouviu falar, e esses são estudos, né, evolucionistas, até envolvendo muito o desenvolvimento do corpo, que a gente vai voltar daqui a uns tempos aqui a andar sem sapatos, andar descalço. Porque a gente nasceu, né, obviamente pela teoria evolucionista, né, nada contra outras teorias, pela teoria evolucionista, que a gente começou a andar de forma em 2 pés e aos poucos começou a correr. Então isso foi um choque total para o corpo. E hoje a gente usa sapato, tênis, bota, sandália, chinelo, salto alto, salto fino, agulha. Pensa como isso modificou bastante a estrutura, tanto da musculatura como dos tendões que envolvem os membros inferiores. E a tendência é que para a gente melhorar nossa postura e evitar alguns problemas, principalmente musculares, como problemas na coluna vertebral, é que a gente comece a andar novamente sem sapato, sem nada. Voltar ao que era antigamente. Obviamente são teorias, né? Mas vai que vai, né? E os ossos sesamoides, que é um tipo especial de osso curto. Então o osso sesamoide pode ser chamado também de um osso curto, tá? Aí temos vários tipos. Ele está presente também nos ossos na mão, lembra? E no pé, principalmente. A gente pode também falar, né, que a gente vai ver os ossos como a patela, por exemplo, um tipo de osso sesamoide, só que o maior de todos, né? Esse osso sesamoide, que é a patela. E aí, chegamos aos ossos irregulares. Características dos ossos irregulares, gente: ímpares, e estão localizados no plano mediano. Então você já na hora sabe que ossos são. E outra principal, que como o nome fala, não tem forma bem definida, galera, tá? Ossos irregulares e ossos sesamoides, como eu estava falando para vocês, já são uma coisa de um pouco mais que gera confusão, por causa que eles não são muito bem vistos e tudo isso, e que assim, geralmente não muito explicado. Geralmente a gente trabalha mais com longos, planos e curtos, né, desses ossos. Então esses aqui têm muita importância, a gente vai ver por quê. As funções, proteção e sustentação, como nós tínhamos falado, né? Um deles, o osso da vértebra lombar, por exemplo, que é um osso ímpar, tá? Obviamente só tem um. Outros exemplos, temos também o crânio, o occipital, o esfenoide, que é somente um osso de cada, tá? Não confundir com outros ossos, tá? Ah, professor, se a gente for falar de outros ossos, poderia ter... Não, aqui só mostrando, né, o osso occipital, né, que fica na parte posterior, inferior e infero-posterior do crânio, né, que nós já vimos e que a gente vai ver, né, agora para frente nas aulas práticas. O osso esfenoide, que ele está na parte posterior a quem? A cavidade nasal, tá? Que é essa forma de morcego, né, ou de borboleta, não sei como você achar. E o osso etmoide,
tá? Que ele está no meio da cavidade nasal. Então ele é anterior ao osso etimoide. O osso etimoide, esfenoide, ele está aqui. E o osso etimoide é esse vermelhinho, né? Então ele é antero-inferior, porque ele está antes e na parte inferior, tá? Por isso a gente chama antero-inferior. Beleza, gente. E daqui? Dúvidas? Cansados? Estressados? Estão por aí? Um pouco. Um pouco. Bem, já tá acabando, tá, viu, É porque gente? é muita coisa. É. Por isso, foca bem o que eu tô falando. Eu não tô focando em tudo, né? Obviamente. Estou passando por algumas coisas bem rápido e focando em algumas específicas, tá, gente? Deixa eu dar uma respirada, gente. Embora a gente esteja em casa, tá sentado, mas cansa mesmo, hein? Bem. Bom, essa parte agora a gente vai ver uma parte importantíssima também, gente, tá? Tanto que a gente sempre fala isso, que é a parte da arquitetura do osso. Nós tínhamos falado, né, que a arquitetura do osso, isso depende muito do tipo do osso que ele é, se é um osso longo, um osso curto, um osso plano, tá? Dependendo se o osso é compacto, né, isso ajuda na proteção, na sustentação do peso do corpo. E a gente vai ter, por exemplo... Ai, caramba, desculpa. Vamos ter o quê? Nos ossos longos, principalmente, temos elevações como quem? Como os túberes, os cristas e os tubérculos, que são o quê? São acidentes ósseos. Que na maioria dos casos você consegue apalpar você mesmo no corpo, e que vocês vão observar isso também quando façam a avaliação física de um paciente, né? E vejam que isso aí se utiliza bastante, tá? Que mais tem esses ossos? Elasticidade e grande rigidez, né? Aqui estou mostrando a figura, né, que nós tínhamos acabado de falar, né, do osso compacto. A parte esponjosa, que ela é maior, né, quando a gente observa nas partes mais laterais do osso, e quando ele vai se concentrando na parte central, que seria a diáfise do corpo, ela já vai diminuindo, né? Obviamente aí vai ter mais cavidade medular presente. Quais são importantes os acidentes e formações ósseas? Obviamente nem todas, eu aqui descrevi várias, né? Mas a gente deve interesse para ver quais são aqueles que são salientes, aquelas saliências ósseas que você consegue apalpar, né? Porque nós também vemos anatomia de superfície. Então, imaginemos o corpo de um osso, né? Que seria, por exemplo, a cabeça, né? De um osso longo, por exemplo, pode ser por exemplo, de uma vértebra, por exemplo, embora um osso irregular, né? Que ele tem um corpo maior que outros ossos. Se for o capítulo, né? Que é a cabeça, por exemplo, do húmero, que a gente não consegue apalpar, obviamente, mas temos os côndilos. Os côndilos a gente consegue apalpar sim, né? No caso, nós tínhamos falado, né? Os côndilos são nas articulações dos membros superiores e inferiores, a articulação do cotovelo e do joelho, tá? Que isso é importante, porque aí vamos ter os côndilos lateral e medial, por exemplo, do fêmur, que nós tínhamos visto nas peças, lembra? Isso você consegue apalpar. Obviamente também vai ter os epicôndilos, já vamos falar deles. As cristas, principalmente do osso ilíaco, a crista ilíaca, que é aquela da cintura, né? Que você, às vezes quando você está jogando, brincando, jogando basquete, às vezes bate ali. É uma das que sofre mais, bate bastante nessa região, né? Quando a gente está jogando basquete, por exemplo, você vê bastante. Se machucam nessa região, porque encostam na crista ilíaca, né? Agora, e esse também você consegue apalpar, tá? E tem os epicôndilos. Os epicôndilos também se consegue apalpar os epicôndilos com maior razão, que eles são
laterais ou mediais, né? Lembra que tínhamos falado, né? Temos os malleolos, por exemplo, né? Eles são, no caso, epicôndilos. Mas a gente também vai ter, não somente nos ossos do pé, mas também podemos ter eles no fêmur, no húmero, por exemplo. Bom, a fóvea a gente não consegue tocar, né? Já que teríamos que observar dentro do corpo. Os forames, geralmente tínhamos visto nas peças, né? O principal deles, temos vários, o foramen occipital, né? Do osso occipital, e o foramen obturado, que era aquele do osso da pelve, do quadril, né? Lembra que tínhamos visto da junção do ilho com a crista, do ilho com o pubis e o isquio. As fossas também, né? A gente consegue até tocar em alguns pacientes esse osso da escápula e a fossa. Os sulcos também a gente não vai conseguir tocar, mas ele também é um acidente de formação óssea. A cabeça também não conseguimos, mas ele é um acidente de formação óssea, tá? Não esqueçam disso. A linha, né? A linha para inserção de músculos. Os malleolos, já falamos dos malleolos, né? No caso, um processo arredondado, você consegue apalpar, tá? O colo você não consegue. As incisuras também você não consegue apalpar porque elas são internas, estão recobertas muitas vezes por tecido, né, gordura, por exemplo. Os processos você consegue apalpar, né, das vértebras, por exemplo, processo espinhoso, ou da própria escápula também, que você pode conseguir apalpar. Mas normalmente da vértebra, né, quando você vê uma pessoa um pouco mais magra, né, ela abaixa e você vai ver todos os ossos, esses processos espinhosos que estão presentes, né, nessa coluna vertebral. Você consegue observar também. As protuberâncias, né, a gente também consegue apalpar essas protuberâncias, né, se por exemplo, a protuberância occipital externa, né, que tínhamos mostrado no crânio, que é esse aqui que fica na parte posterior do crânio. Beleza, está todo mundo vivo aí, não? Sim, professor. Sim, professor. Mais ou menos isso, mais ou menos. Tem uma animação, Zé. Beleza. Tá, tem a espinha, né, no que a gente tínhamos falado, a espinha da escápula, que também você consegue apalpar. Focando só aquele que a gente consegue apalpar, viu, galera? Os trocânter, geralmente o trocânter maior, né, que você consegue apalpar na parte mais proximal do fêmur, né, aquele que vai se encaixar, no caso, com o osso da pelve, com acetábulo, né, por exemplo. Esse você consegue apalpar. Obviamente, nem todo mundo, né, pessoas mais magras, você consegue observar. Já tem crianças também magras. A trochlea a gente não consegue apalpar. Só se for um paciente muito magro, né, que caquéxico, né, geralmente está desnutrido. Os tubérculos, a gente consegue apalpar o tubérculo maior, no caso do húmero, né. As tuberosidades também. Assim, nem muito, né? Somente eu falaria a tuberosidade isquiática, que sabe quando você senta e você sente que começa depois de um tempo, tipo agora, né? Estão sentados há muito tempo, já estamos aqui. Quanto tempo que a gente já está aqui? Deixa eu ver. Nossa, 1h14. Então a gente está sentado 1h14. Você sente um osso que está aí no bumbum. Essa aí é a tuberosidade isquiática, no caso do osso do isquio, né? Que a gente consegue apalpar também. A gente interessante você entender que eles também são muito, tem que observar bastante, já que eles provocam, pelo fato deles ser salientes, de você conseguir apalpar, eles também podem provocar lesões se a gente fixar muito nessa posição, né? Nós tínhamos falado das escaras, das lesões por pressão, isso também pode provocar muitas dessas lesões por pressão por causa dessas saliências ósseas. Aqui só mostrando, né, os côndilos, vocês já mais ou menos já sabem, né, como que é. Bem, o esqueleto apendicular, conformado por esses ossos que estamos mostrando aqui, tá?
Importante você ver que ossos conformam a região do cíngulo, cinturão peitoral, ossos da escápula. Isso aqui é importante, tá, galera? Saber que ossos conformam o membro superior, tá? Todos os ossos que conformam o membro superior, tá? A escápula, nós já tínhamos falado, né, na questão da escápula, a importância que ela ela não tem uma conexão óssea com o esqueleto axial. Então ela vai se ligar através de uma aponeurose, que é um conjunto de músculos que envolvem a escápula, né, pelas duas faces que ela tem: face costal, que se encosta, né, com as costelas, e a face posterior, né. Professor, não seria a face anterior? Não, que em algumas estruturas é diferente. Por quê? Porque a escápula ela se fixa anteriormente aonde? Nas costelas. Então por isso a gente fala face costal. Ela se articula com quem? Com a cabeça do húmero através da cavidade glenoidal. Beleza, aqui mais desenhos para vocês observarem. A clavícula, formato de S, ela tem muita praticidade, né? O que nos torna a gente conseguir trepar, subir edifícios, escalar, já que nenhum outro animal, com exceção dos carnívoros felinos, eles conseguem fazer isso. Obviamente os chimpanzés, né? Os primatas também, eles têm escápula também. Mas alguns animais, tipo o cachorro, nunca vai conseguir fazer isso, porque não tem escápula, não tem clavícula. O gado também, os cavalos não têm clavícula, então eles não conseguem escalar tipo uma árvore. Já os felinos conseguem. Isso se deve, né, pela disposição da escápula. Só que nos felinos é tão pequenininha a escápula que parece um palitinho de dente, tá? Já no ser humano, ela é bastante desenvolvida. Ela tem duas extremidades, tá? Não esqueçam disso. Uma que vai se ligar no externo, para a caixa torácica, e a outra, que é a extremidade acromial, que vai se ligar para formar o cinturão escapular, né? Aqui só mostrando para vocês, né? Obviamente aqui está mostrando a clavícula, marcando esse raio-x, tá? Aqui tem o acrômio, que é a parte da escápula, e aqui a cabeça do húmero, que obviamente ela vai se ligar na cavidade glenoide dessa escápula. Se tiver uma fratura da clavícula, pode ser bem comum, embora ele seja um osso bem forte, mas ele pode acontecer fratura de clavícula. Uma vez eu presenciei, quando estava na escola, o goleiro, ele foi receber era um pênalti, aí o cara foi chutar e o goleiro não conseguiu colocar bem a mão, né, para segurar a bola, e a bola bateu nessa parte aqui da clavícula dele. Aí ele conseguiu desviar, né, porque a bola bateu tão forte que saiu, mas ele começou a chorar. Éramos crianças, né? Esse rapaz temos 10, 12 anos. Começou a chorar e a gritar no chão. Aí ninguém sabia o que acontecia. O professor veio, né? E depois a gente ficou sabendo que ele tinha fraturado a clavícula, tá? Então, você percebe que não é um osso tão difícil de quebrar. Pode acontecer. Com um chute foi. Bom, aqui mais exemplos mostrando, né, em raio-x para vocês entenderem como que acontece essa articulação do ombro, né, por exemplo, que se dá entre a clavícula, a escápula e o húmero. Bem, da região do braço, gente, a gente tem o húmero que nós tínhamos falado, né, e que ele vai se articular pela parte proximal com a escápula e pela parte distal com o rádio de Aúna, tá? Mostrando aqui em vermelho, está o osso do húmero. Lembrar aqui as saliências ósseas, os epicôndilos, tá? Lateral e medial, e os côndilos. Geralmente, né, você pode observar
que eles se articulam bem, né? Tem aquela parte, né, onde você tira sangue, que é a fossa cubital. Por que se chama até agora fossa cubital? Porque antigamente a una era chamada de cúbito. Então tinha o rádio e o cúbito. Não sei se alguém se lembra dessa mudança. Acho que a gente falou, né? Só que essa região aqui do braço, onde tira sangue, né, toda essa região, a gente chama de fossa cubital ainda hoje. Muitos profissionais eles chamam dessa forma. Beleza. Bom, aí já sabemos, não esqueçam, no caso dessa questão que envolve os epicôndilos, tá importante. A região do rádio de Aúna. A una, né, já nós tínhamos falado, deixa eu mostrar aqui na figura. A una, no caso, ele vai ser composto, né, por o osso que ele encontra-se mais medial e o rádio ele é mais lateral, tá, galera? Aqui o rádio e aqui a una, que está em vermelho. Então, a una ela é mais medial, tá? Porque está mais sentido da linha média, tá? O interessante para você falar da una, aquela que vai se encaixar com, no caso, com a parte distal do húmero, né? Através desse olecrano. O rádio, né? Também, obviamente, também tem uma extremidade proximal e uma distal. Essa proximal é aquela que vai se encaixar, obviamente, com a parte do húmero, a parte distal, como podemos observar aqui, né? Do rádio, né? Deixa eu ter... Ah, não tem outro desenho aqui. Aqui, ó, o rádio. Ah, professor, como saber do rádio? É só ver, né? Lembra que eu falei essa dica, né? O polegar é a antena do rádio, então o osso que está nesse nível, nesse trajeto é o rádio. E o rádio é mais lateral também. E eles são ligados por quê? Por uma membrana interóssea, isso a gente já vai ver também. Bem, aqui só mostrando, né, mais que tudo as partes desse rádio, né? Focar isso a gente vai ver mais na prática, tá, gente? Da região da mão temos, no caso do carpo, o metacarpo e dos dedos. Bem, nesse aqui eu não vou entrar em detalhes, né? Mas mesmo esses ossos do carpo, tá? Porque realmente, né? Primeiro a gente não consegue muito bem apalpar eles, embora a gente sente, né? Tá? Então só a gente compreender que ele é composto por 8 ossos que tem no carpo, tá? Como está presente aqui, são esses 8 ossos que estão presentes nessa mão, né? Nesses ossos cárpicos. Aí vamos ter os metacárpicos, né? Que estão aqui. E depois vem as falanges. As falanges, elas são 3 falanges, com exceção do quê? Do dedo polegar, que o dedo polegar somente tem 2. Obviamente, em crianças, esses ossos não estão bem desenvolvidos, tá, gente? Não é igual, tá? Ossos de criança com osso de humano. E temos aqui o osso sesamoide, que eu até vou mostrar para vocês. É aqui, ó, mostrando aqui. Tem o osso sesamoide, que ele está, né, logo na parte mais medial dessa falange, desse metacarpo 1, número 1, tá? Aqui temos algum caso se tivesse uma fratura, geralmente às vezes, né, fratura os ossos quando cai de mão, a grande chance é você fraturar também os ossos do carpo, tá, gente? Outras pessoas fraturam também muito, pode ser no caso a una, o rádio pode ter essas fraturas também presentes, mas os ossos do carpo também têm fratura, por mais menores que forem, eles também podem sofrer essas fraturas. Bem, os ossos do metacarpo que tínhamos mostrado aqui, né? Ah, não, cadê? Ah, já mostrei, né? Mais que tudo. São 5 ossos metacarpais.
e eles vão se iniciar sempre da parte do polegar, né? Tá? Então a gente vai ser o primeiro, vai ser o osso metacarpal 1 do polegar. 1, 2, 3, 4 e 5, né? As falanges compostas de 3, né? Com exceção do polegar. E aí temos mostrando elas. Que estamos aqui mostrando as falanges. Beleza. Dúvida até agora? Só no dia da prova. Sempre Me assim. interessou uma dúvida que deu agora, pode ser que eu tenha deixado passar, mas não sei. Diga. Quando pede o carpal, assim, geralmente para adolescente, onde que eu percebo que essa criança já ainda vai ter crescimento ou já finalizou a fase de crescimento? É aqui? Tá falando de uma criança? Isso, porque assim, a área da odontologia sempre pede, quando vamos pedir panorâmica, pede com carpal. Ah, tá. Não, mas aí quando fala carpal, né, pode ser nos ossos do carpo, né, toda essa região do osso do carpo que você vai, Ah, sei aqui, tô confundindo então. tá? Aqui, ó, né? Toda essa parte, porque aqui já vem as falanges, desculpa, os metacarpos. E aqui nessa parte, logo depois, aqui nessa região, se dá para ver, é a parte carpal e aqui a parte metacarpal e as falanges. Beleza? Beleza, Mais alguém? Bem, agora vamos ser extremamente sintetizar essa parte, viu, gente? Que acho que esse aqui é demorado, esse aqui. Deixa eu ver, cadê? Ué, sumiu? Ah, não, aqui. Beleza. E já para terminar essa parte, vamos ver, não esqueçam o que eu falei para vocês, né, da vascularização e a inervação, tá? Elucidado por quem, né? Não esqueçam isso, né? As artérias nutriciais, né, que nós tínhamos falado, as epifisiárias e as periosteais. E a inervação vai ser mais que tudo do tipo vasomotora e sensitiva. Elas entram dentro do periósteo e o endósteo, lembra que tínhamos falado, essas bainhas envoltórias do osso. Temos os ossos longos do membro inferior, né? Obviamente aqui eu coloquei de todos os que estão compostos do membro inferior, mas os ossos longos, obviamente, né? Vamos ter o fêmur, a tíbia e a fíbula, tá? Mas eu coloquei de maneira toda, são todos os ossos, mas somente os longos são fêmur, tíbia e fíbula. O resto, eles são ossos que conformam todo o membro inferior de maneira geral, que é a patela, o tarso, o metatarso e as falanges. Aqui novamente a gente saber aquilo lá, né, dos ossos, como eles estão compostos no membro inferior. O fêmur, igual que como tínhamos falado do húmero, saber o que? As saliências ósseas, qual que é o corpo, o diáfisis, as epífises, tá? Os trocânter, tá? Principalmente o trocânter maior, que é o que dá para você observar tranquilamente, os epicôndilos e os côndilos, tá, galera? Foquem nisso, observem nas aulas. Fixa bem esse slide e acho que você vai entender melhor, tá, galera? Os epicôndilos, os côndilos, o trocânter, de preferência o maior, que é o que você consegue apalpar, tá? A patela, obviamente, também é um osso que você consegue apalpar muito bem, tá? A patela você consegue apalpar bem. E o que nos interessa saber é que ele tem uma face anterior e uma face posterior. A face posterior também é chamada de face patelar do fêmur, porque ela que se encaixa com o fêmur, tá? Através de ligamentos. Isso a gente vai falar na aula, termina a aula de sistema articular, Observando aqui, você pode observar que a patela ela se articula nos côndilos, no côndilo medial do fêmur, tá?
Aqui é a face que estamos explicando para vocês. A tíbia já é o próximo osso. Lembra, tem a articulação do joelho. Me fala aí, quais são os ossos que envolvem a articulação do joelho? Patela. Isso, o que mais? Fêmur. Fêmur. É a junção com ele? Isso, que tem Professor, articulação. então é a tíbia, a patela e o fêmur? Isso. Que a fíbula não, Não, tem, né? isso, a fíbula não faz parte. Beleza, então isso é outra coisa, você pode ser pegadinha, viu? Quando você confunde, né, a gente pensa que é igual que como se fosse na articulação do cotovelo, né? Só que na articulação do cotovelo tem sim a fixação, no caso do rádio, né? Então o cotovelo é o 1, o rádio é 1. Isso. Isso, são esses três. Tá? Beleza. Então aqui mesma coisa da tíbia. A gente vê as saliências que são de maior interesse. Principalmente quem? Os maleolos. Lembra o maleolo? Na verdade é um maleolo só, né? Que ele vai ter o maleolo, os côndilos, por exemplo. A gente vai ver aqui. O maleolo, se for na tíbia, né? Saber a posição, que a tíbia ela é mais medial. E a fíbula ela é mais, no caso, lateral, tá, galera? E que na fíbula, bom, já vamos falando de uma vez tudo, né? A fíbula, ela é mais mais lateral, desculpa, mais lateral, e ela tem o maleolo lateral, que é aquele que você observa no seu pé, na parte lateral. E já a tíbia, ela tem o maleolo medial, tá? Não esqueça que a gente pode captar também os côndilos, pode tocar esses côndilos da tíbia, bem pouco, mas consegue, uma pessoa magra consegue. E essa tuberosidade também, viu? A tuberosidade da tíbia. Quando você vai ajoelhar, vai para a igreja, ou está ajoelhando para a namorada, para o namorado, enfim, não sei. Aí você vê, se ajoelha e dói. Tem um ossinho aí, parece uma pontinha que dói. Que é o primeiro que vai doer. Essa pontinha que dói no teu joelho, você pode tocar. É o primeiro. Você toca a sua patela, você vai descendo e você vai ver uma pontinha. Que é meio sensível se você apertar ela. Essa pontinha é a tuberosidade da tíbia. Tá, gente? É a tuberosidade da tíbia. Que também você consegue uma saliência óssea que você consegue observar. Beleza? Então a fíbula é a mesma coisa, só que aí muda o maleolo lateral que está presente, tá, galera? Mesma coisa aqui. Aqui o caso do Anderson Silva, não coloquei com isso, tá? Pode ter certeza. Aí nos ossos do pé, aí vamos ter já os ossos do tarso, também chamados tarsais. Aí tem, obviamente, aqui estamos mostrando, né, esses ossos tarsais. Aí vamos ter os ossos metatarsais, que são esses que estou marcando aqui, e as falanges. Tá, então ossos tarsais aqui, metatarsais e falanges. Enfim, aqui eu vou ser sincero com vocês, eu não cobrei essa questão quais são os ossos do tarso, mas é importante entender que igual que os ossos do carpo, eles cumprem uma função importante. Então, muitas vezes, quando a pessoa sofre, sabe, pula de um local, imagina, pula do segundo andar de um prédio. Então ele pode ter quebra dos ossos do tarso de uma forma ou não, ou pode quebrar a articulação do joelho, enfim, tanta coisa que pode quebrar. Agora, se a pessoa souber e cair, não dói, né? Quem já pulou, né, de uma altura mais ou menos alta, sabe que se você vai cair apoiado nos ossos do tarso e principalmente os ossos
da ponta do pé, né? Podemos falar falanges e do metatarso. Quem sofre ali, quem sofre todo o processo que aguenta o peso, vai ser os ossos do tarso. Então aí pode ter uma luxação, pode ter uma fratura nessa parte. Agora, se você não sabe cair e cai apoiado no talão, né, no calcâneo, e aí esquece, aí você vai detonar. Aí os ossos do tarso não tem como diminuir a queda. Então quem que vai suportar isso? Vai ser a articulação do pé, no caso com a fíbula e com a tíbia. E aí o que vai acontecer? Pode quebrar um desses ossos, ou pode afetar diretamente também a articulação do joelho, que muitas vezes acontece. Tá? Então entenda mais isso do que a gente sabermos, né, quais são esses ossos, mas só para saber, aqui tem, né, que eu descrevi muito bem aqui quais são esses ossos que a gente está estudando, né? O calcâneo, aquele que se liga com a fíbula e a tíbia é o talos, tá? Esse texto aqui, esse osso grandão. Bem, e aí vem os outros ossos, né, gente? Que isso a gente vai ver com maior calma, né, na parte de músculos, onde se inserem, né? Acho que aconteceu. Bem, mais partes aqui. Nossa, a gente falou aí de metatarso, hein? Bem. Bom, agora, nos ossos do quadril. Interessante essa parte, gente, porque nos ossos do quadril, ele é composto pelo ilho, o isquio e o pubis, tá? Obviamente, quando a gente vê, quase eles já estão fixos. Mas quando estão como eu estava falando, no neném que acordou, eles ainda têm articulação cartilaginosa. Então, ainda não está duro totalmente. Então, tanto que a criança vive caindo, cai de bumbum e dificilmente se machuca. Porque as articulações cartilaginosas, elas dão uma flexibilidade. Então, o corpo meio que suporta essas quedas. Já quando a gente mais velho, né, adulto, cai aí de bumbum e já dói, né? É bem diferente. E esses ossos do quadril, eles em conjunto com o sacro, né? Aqui, isso que eu estou mostrando para vocês são os ossos do quadril. Aí em conjunto com o sacro que eu estou marcando aqui e o cóccix, eles conformam o quê? A pelve, tá? Tem a pelve. Aí está dividido no ilho, né, que é a parte onde você lembra que a gente falou, né, da crista ilíaca, não esqueçam disso, né, da tuberosidade dessa crista ilíaca, que a gente consegue apalpar. Temos o isquio, que é a parte já mais inferior, que é aquela que eu expliquei para vocês, que quando você está sentado agora, você sente um ossinho aí, que alguma coisa aí, esse aí é o quê? Esse é o isquio reclamando já quer ir embora. Aí temos o outro osso, que é o pubis. A importância do pubis, já que no processo de dar à luz, ele é uma articulação, né, que tem a sínfise púbica, que ela se abre, né, para aumentar, no caso, a saída do neném, né, do bebê. Te mostro aqui, bem, aqui não dá para observar bem. Outra coisa interessante, que a junção desses três ossos, eles formam o acetábulo, que é onde se encaixa aqui a cabeça do fêmur, tá? E temos o foramen obturado aqui, que é uma grande abertura oval ou triangular do osso do quadril, onde se inserem musculaturas, né, que é o músculo do períneo que a gente vai observar. É só uma musculatura. Bem, e terminando no osso do crânio. Aqui, gente, foca bastante bem isso, porque uma coisa que vocês vão ver bastante, né? Quando você for fazer a parte exame físico, vem a parte neurológica, por exemplo. Então, você tem que ter um padrão, né, dos ossos do crânio. Sabermos que ele está dividido em ossos do neurocrânio e do
Então essa parte de aqui são os ossos do viscerocrânio e essa outra parte aqui, os ossos do neurocrânio, tá? Obviamente aí você vai observar com maior detalhe, né, conforme as figurinhas. Então tem que saber qual que são aqui. Aqui é só seguir as cores, você vai saber o osso frontal, aí tem os parietais, esse rosinha aqui é o temporal, né, como nós tínhamos visto. Esse temporal ele vai se ligar com o osso cigomático, né? Tem uma articulação aqui. Aqui temos o maxilar e aqui embaixo a mandíbula. Aqui na parte de trás o occipital, tá? Geralmente esses ossos. Ah, professor, e o esfenoide? O esfenoide é esse osso aqui, ó. Esse amarelinho aqui. É o menor osso do corpo humano, não é porque... Oi? Ele é o menor osso do corpo humano? Qual? O esfenoide. O menor osso? O menor osso para mim é o esfenoide. Desculpa, que estou falando o sesamoide, que é o menor ossinho. Lembra aquele que a gente viu no... Agora, se for do crânio, você está correta. É esfenoide, não é? Esse daqui, não, mas assim, o menor osso ele não é, não. O menor osso tem os ossos sesamoides. Aquele, lembra que a gente tinha mostrado? Que está aqui no... Tô trocando. Oi? Tá trocando aqui. Tá trocando? Deixa eu ver. É. Aonde você está vendo isso? Não, aqui no meu mesmo. Ah, tá. Beleza. E na parte interna, né, já temos outros ossos que a gente vai ver, que é o etmoide, que é essa parte aqui, essa lâmina aqui, na verdade é um conjunto, né, desse osso etmoide, que ele é, lembra que tínhamos mostrado? Ele é inferior a quem? Ao osso etmoide. Esse amarelinho aqui que eu estou mostrando aqui é o osso esfenoide. Por que é importante esse esfenoide? É onde se encontra a hipófise, onde vai descansar também parte do cérebro nesse osso aí, principalmente a hipófise, né, a glândula pituitária. O que mais aqui falta? Aqui está o mesmo, né, o temporal aqui, só da vista interna, o parietal, o frontal. Se alguém tiver dúvida em associar com a cor, gente, vocês me avisem, tá? Aqui o occipital. No caso aqui o osso nasal, mas acho que aqui não está contando. Aqui no caso o maxilar. Beleza. Aqui já podemos ver os outros tipos do osso já do viscerocrânio, tá? Até aqui era os ossos do neurocrânio, tá? Não esqueçam. E os ossos do viscerocrânio. Então você tem que saber identificar qual osso é qual. Imaginemos os nasais. Aqui os nasais é um osso do viscerocrânio. E aí vamos ter, obviamente, os lacrimais que estão aqui. Isso aqui não dá para ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Professor, a Oi. gente vai ter que, na prova, vai cair, tipo, a gente vai ter que saber todos os ossos do neurocrânio e do viscerocrânio ou não? Então, eu vou dar uma ajuda aí para vocês. Vocês vão ter figuras. Então, na figura eu vou marcar com letrinhas que osso é esse. Ah, tá, mas a gente não vai ter só o crânio lá e nós vai ter que identificar não, né? E como identificar? Não, com certeza, né? Não, fala assim, vai ter as cores pra gente saber. Ah, sim, qual que é. sim. Vai. Ixi, o que eu fiz aqui? Ah, droga. Eu apertei errado aqui. Vamos lá. Bem, aqui os lacrimais, né, que a gente está mostrando, são esses rosinhas. Ah, gente, eu perdi o negócio aqui. Aí alguém aqui não percebeu quais são quais aqui? Só para a gente não demorar muito, né, nessa questão. Por exemplo, os nasais são esses aqui, sabe? Onde você do nariz.
Esses são os nasais, tá? São 2, tá? São pares. Aí nós vamos ter também os lacrimais, que é um pequenininho que está aqui, ó. Quase não dá nem para enxergar, tá? Aí temos os maxilares, os cigomáticos, que é esse aqui. O cigomático. Aí também vamos ter a mandíbula aqui presente, o vômer, tá? Que é esse aqui. Esse osso aqui. Ah, professor, mas esse aqui atrás, esse aí já tem a ver com o septo nasal. Sabe o septo nasal que divide, né? Que é uma cartilagem, né? Mas nós temos aí embaixo, temos um osso. Um osso que ele é o... que vai ser, no caso, o osso vômer, né, na verdade. Maxilares, lacrimais e os palatinos, gente, esse pequenininho, tanto que eu marquei porque nem dá para observar aqui, ó, CVAP, esse pequenininho osso retículo aqui que não dá nem para observar bem. Esse daí que eu tava procurando. Esse daí, ó, esse é uma, gente, eu vou te falar, o osso do crânio ai, gente, desculpa aí. Tá? Tranquilo então? Então a gente, obviamente, as questões eu te coloquei em ossos que você normalmente vai ver, por exemplo, o osso nasal, cavidade oral, cavidade nasal, quando for aplicar, no caso, nebulização, né? É importante entender essa parte. São ossos mais voltados com o dia a dia que vocês precisam lembrar disso, tá, gente? Bom, aqui eu não perguntei disso, galera, tá? Isso é mais que tudo para vocês, né? Uma coisa assim para vocês distinguirem, né? Eu não falei nada, não vou cobrar essa questão dos aspectos sexuais referente ao crânio, né? Que você pode observar. Bem, a coluna vertebral. Lembra, né? Ela é dividida, né, em vértebras cervicais, torácicas, lombares, o sacro e o cóccix, tá? Aqui o grande problema e que dá a briga sempre é nas curvaturas, tá? Como nós tínhamos explicado, é importante a curvatura porque é ela que mantém o equilíbrio, já que, como falamos para vocês, né, a coluna ela sostém, está ligada com ligamentos que prende os órgãos, prende muitas estruturas. Então ela não pode ser uma coluna retinha, impossível, porque você viu, né, pelo corte longitudinal, anterior e posterior, que eles somos totalmente assimétricos. Então ela apresenta 4 grandes curvaturas: a cervical, tá? Temos a torácica, a lombar e a sacrococcígea. Obviamente é interessante vocês lembrarem, gente, essa quantidade de vértebras, tá, galera? Aí as curvaturas, né, obviamente, essas duas anteriores que a gente falou, tanto a cervical como a lombar, elas são a lordoses, e também tem as posteriores, as cifoses. Elas podem evoluir às vezes com uma queda, com problemas como nós tínhamos falado, né? Pode aumentar de forma patológica essa lordose ou essa cifose, pode levar até escoliose, né? Como a gente vai observar, por isso é interessante vocês souberem. A característica das vértebras é uma coisa assim que é de interesse, assim, vocês já sabem, mas como é que é isso, né? Mas no dia a dia, né, não resulta muito interessante. Tanto até na prova a gente não focou muito nessas questões. Mas vocês sabem, né, que são ossos irregulares, tá? E que eles têm características específicas, né? Como, por exemplo, a primeira vértebra cervical, que é o atlas, tá? Isso é uma coisa que você não pode esquecer nunca, tá? Que você já deve ter visto isso também, né, previamente em outros estudos, né? O atlas, a primeira, o axis, que é a segunda. E elas são diferentes do resto das vértebras, porque elas são as que produzem essa movimentação. Lembra que tínhamos falado da rotação? Então elas ajudam nisso. Se todo o corpo tivesse esse tipo de vértebra, vixe, a gente poderia... Nossa, seríamos tipo... girar todo o corpo inteiro, né? Virar todo completamente.
Não vou nem falar que viraria assim tipo exorcista, né? Mas não chega tanto. Tá? Aqui então a vista da coluna vertebral, especialmente as cervicais, tá? Aqui os ossos do sacro, tá, galera? Os ossos do sacro são ossos, 5 vértebras fusionadas. Elas vão se articular, obviamente, com os ossos do quadril. E em conjunto com os ossos do cóccix formam a pelve, não esqueçam disso. Tá? Aqui do cóccix, né, também, só a parte prática, né, no caso lembrar, né, que às vezes tem uma queda errada e pode ter uma lesão desses ossos. E aqui a caixa torácica, é importante a caixa torácica, gente, porque na aplicação prática que vocês vão ter para fazer a auscultação, para ver a avaliação cardiorrespiratória, importante a gente saber a localização dessas vértebras, principalmente das costelas e do externo, tá? Como podemos ver. Aqui, obviamente, o externo, né, que vamos começar a falar. A constituição da caixa torácica são 12 vértebras torácicas, tem o osso externo na parte anterior e lateralmente 12 pares de costelas. Nós aqui temos 5 pontos com o qual a gente avalia o batimento cardíaco, né, como nós tínhamos falado. O importante, temos desse externo, que é composto pelo manúbrio, tá, o corpo, e o processo chifoide. Então, nós tínhamos falado, né, aquela manobra de Heimlich, que tem que saber aonde aplicar, basicamente logo depois do processo chifoide. E também o externo também é um local na qual a gente pode extrair células da medula também, viu, pessoal? De interesse isso. Bom, e aquela questão que nós já comentamos, né? Basicamente.